Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate, que hoje vai discutir o novo turismo no Rio de Janeiro. Com a pandemia do novo coronavírus, a situação do turismo em todo o planeta é muito grave e para essa conversa nós convidamos aqui para o Rio TV Debate Fátima Facuri, presidente da Associação Brasileira de Eventos, Gerard Borgesot, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Hotéis no Rio de Janeiro, e Tereza Cristina Fritz, que é diretora de ações parlamentares da Associação Brasileira de Viagens. Gostaria de agradecer a todos pela presença e começar fazendo um balanço da situação de cada setor de vocês, começando pelos hotéis. Alguns números mostram uma situação muito ruim, um prejuízo acumulado de pelo menos 720 milhões de reais na capital dos hotéis, com 7 hotéis fechados entre março e junho. Gerard Borgesot, por favor, você confirma esses números e já consegue ver uma melhora no horizonte? São mais do que 7 hotéis que fecharam durante esse período. Muito mais, tanto no Rio de Janeiro como no estado do Rio. É uma situação gravíssima, mas nós estamos, como se diz, confiantes na retomada do turismo, que vai ser um turismo mais local, mais rodoviário, principal dentro do estado do Rio, e alguma coisa do aéreo vem de São Paulo, do sul do país. Então, nós estamos adotando protocolos muito rígidos, que é muito importante, que para que os turistas possam voltar, eles precisam ter confiança no destino. E muitos protocolos foram feitos e nós estamos já treinando, desde o início de julho, as equipes dos hotéis que vão começar a reabrir agora em agosto e setembro. Então, essa confiança que você tem que transmitir para os turistas. Do outro lado, nós estamos precisando que a cidade venha se divulgar, que ela tenha ações de marketing, que ela tenha ações de comunicação, que é fundamental, porque sem se divulgar, nós vamos ficar vendo navio. A parte de evento, que é fundamental, vou deixar a Fátima falar, que é uma das coisas mais importantes do turismo. Eu gostaria de aprofundar mais sobre essa questão da crise. Os números, você tem os números mais aprofundados dos hotéis? Quantos hotéis ainda podem... quantos vão voltar a funcionar? Vocês têm esses números? Não, eu não tenho esses números. Eles estão voltando gradativamente. Eu acho que vai ter já alguns em agosto e em setembro mais hotéis. O que está acontecendo é que nós estamos sendo penalizados, a hotelaria, com atitudes da SEDAI e da Light que não são condizentes com o momento que nós estamos passando, que eu acho que todo mundo está nesse barco, tanto a iniciativa privada como os organismos de governo. A SEDAI simplesmente ela não toma conhecimento do esvaziamento dos hotéis, tem inúmeras pousadas, hotéis no interior, aqui no Rio, que não recebem cliente e estão só cobrando sobre uma taxa de SEDAI. A mesma coisa a Light. Por mais que a gente tenta convencê-los, não querem saber e vão continuando a cobrar. Então, isso é um fator muito, muito negativo. Falou-se em cerca de 20 mil empregos paralisados, com pessoas afastadas e ou demitidas. O senhor confirma esse número? Eu acho que até um pouco mais. O que a BH está fazendo um banco de talentos e que esse pessoal que foi demitido se cadastrar no site da BH e à medida que os hotéis vão reabrir, eles vão precisar de funcionários, eles já vão ter um banco de talentos de pessoas que já trabalharam na hotelaria. Eu volto já para o senhor, vou chamar aqui a Fátima para essa conversa. Fátima, qual o balanço da Associação Brasileira de Eventos, que praticamente não deve ter conseguido fazer quase nada ou nada, né, nesse período até agora? Sim, o nosso setor foi muito impactado negativamente, assim como outros setores, mas o setor de eventos, nós costumamos dizer que estamos ainda debaixo do meteoro, não temos, eventos inteiros foram cancelados, muitos adiados, mas outros cancelados, porque existiam eventos, logo no início da pandemia, existiam eventos que já estavam montados em alguns centros de convenções, alguns hotéis, e eles não puderam acontecer. Tivemos que desmontar esses eventos, né? Algumas passagens emitidas
Enfim, então, nós realmente não voltaremos. Eu acredito que nós perdemos o calendário de 2020, principalmente em eventos que têm sazonalidade, eventos de moda, lançamentos da indústria automobilística. Nós não conseguimos. No primeiro momento, a gente até tentou transferir os eventos do primeiro semestre para o segundo semestre, com protocolos rígidos, seguros, como o problema exige, vamos dizer assim, né? É muito séria essa crise sanitária que todos nós estamos vivendo. Mas entendemos também que os protocolos, assim como os shoppings puderam voltar, as feiras de negócios também poderiam voltar, principalmente as feiras B2B. Mas o poder público não entende assim. Eles entendem que realmente eventos, eles não categorizam os eventos, colocam todos os eventos no mesmo saco. E eventos, convenções, congressos, feiras, seminários, shows, deveríamos ter um planejamento de fases, né? Um faseamento, vamos dizer assim. Nós não tivemos isso. O que hoje nós temos, principalmente no Rio de Janeiro, é a aprovação de um decreto municipal que nos dá a possibilidade de voltarmos com seminários, workshops, mas ainda muito tímido, vamos dizer assim, para os organizadores de eventos poderem trabalhar. É importante dizer que, assim como o mestre Gerard falou, eventos, nós somos indutores do turismo. Os eventos, os pequenos eventos, fazem os hotéis girarem. São as convenções, os grandes congressos, os pequenos congressos. E hoje nós não vemos nenhuma possibilidade de retorno. Por quê? Faltou planejamento. Não podemos fazer eventos sem planejamento, sem datas. Eu esperava que realmente o nosso setor tivesse, pelo menos a partir de no mês de junho, tivéssemos uma data de retorno. Mas conseguimos, ainda estamos sem essas datas. Não sabemos quando as feiras poderão voltar, quando os shows poderão voltar. O que nós temos hoje, muito tímido ainda, é um decreto municipal de volta. Algo muito importante também que eu queria colocar é que nós deveríamos ter um único protocolo. O Ministério do Turismo atendeu o setor, o governo federal atendeu o setor, fizemos um estudo, todo o trade nacional se reuniu, fizemos reuniões, fazemos parte de um grupo chamado G20+, com todos os trades, com todas as associações que fazem parte do trade do turismo. E esse protocolo nacional, um bom protocolo, um protocolo seguro. Inclusive, o setor de eventos, junto com a UBRAF e outras entidades, o BRAF, a BRAS, que representam as feiras, os congressos, as montadoras, fizemos um protocolo chancelado pelo Hospital das Clínicas de São Paulo, para que nós pudéssemos realmente entregarmos esse protocolo para ter um planejamento. Mas não foi isso que aconteceu. Nós não tivemos no poder público um planejamento seguro para nosso retorno. Vocês têm um plano B? Porque a gente não consegue ver o fim dessa crise sanitária. A gente não sabe exatamente até quando isso vai. E existe um plano B, existe a possibilidade até de eventos virtuais, que foi uma coisa que começou a acontecer, né, timidamente na internet, com cantores, com vários tipos de artistas, né, de alguma maneira tentando produzir alguma coisa. A plataforma virtual, sem dúvida nenhuma, é o que nós temos. Não é algo ideal, vamos dizer assim, mas é o que aproxima muito para que haja uma comunicação com o setor, que gere conteúdo. Algumas palestras, sim, estão sendo feitas, assim como as lives, né, musicais. A plataforma virtual, inclusive, eu acho que vai ser um complemento, ela veio para ficar. Mas ela não substitui um evento presencial, ela não substitui o lançamento de produto, ela não vai substituir o negócio, né, o encontro, o network. Ela já existia, alguns congressos já usavam salas, algumas salas de congresso já tinha o encontro híbrido, né? Algum palestrante de fora, principalmente do exterior. Mas hoje, nós estamos acompanhando algumas pesquisas que ninguém consegue ficar mais de 2 horas, né? Vendo essas plataformas, ouvindo. São muitos conteúdos e realmente não tem plano B. O plano B seria o poder público entender, ter técnicos que entendam realmente do nosso setor e que não façam política com o nosso setor e que nós realmente precisamos de um planejamento, de uma data. E qual é o protocolo seguro? Porque são tantos os protocolos hoje. Nós não sabemos nem quais são os protocolos. O Estado do Rio de Janeiro
reuniu também o trade, junto com a diretora da Vigilância Sanitária do Estado. A Cristina estava presente, o GERAB, a IH, todas as entidades, né, que fazem parte do trade do Rio. Estudamos, entregamos os protocolos, mas eles não estão sendo nem ouvidos. Essa é a realidade do setor de eventos. Tereza Cristina, o seu setor depende basicamente de credibilidade e confiança. Quem está tendo confiança para voltar a viajar nesse momento? Renata, eu acho que o básico já foi falado aqui. A situação é muito caótica. Nosso setor foi atingido assim em cheio. Nosso setor hoje ele está totalmente paralisado. Não estou falando apenas do agenciamento, hotelaria, eventos. Nós estamos completamente paralisados. Obviamente, existe hoje um início de um retorno, mas ainda muito lento, não é? E para que esse retorno aconteça, nós ainda vamos aí caminhar lentamente ainda. Hoje, por exemplo, os destinos Europa, destinos exóticos, esses, com absoluta certeza, eles não vão acontecer mais em 2020, eles só estão previstos aí para 2022, como o Gerard mesmo falou. O setor ele começa a se mobilizar aqui por perto, sabe, em termos de Rio de Janeiro, em termos de Brasil, muito lentamente. Um problema sério, você me perguntou da questão da segurança. Problema sério são realmente os nossos, Fátima falou tudo, questão dos nossos protocolos. Nós temos protocolo federal, temos protocolo estadual, temos protocolo municipal, e seria muito bom que nós tivéssemos um protocolo único, né, que abrangesse a questão, que abrangesse a todos os setores. Vamos dizer assim, um protocolo, não sei, eu acho que seria visto de forma muito positiva lá fora, que fosse do Ministério do Turismo, por exemplo. Nós temos aqui o protocolo que a Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro lançou. Temos quase 3.000 pessoas cadastradas já no site da Setur, com selo já de cadastramento. Mas é isso, é lento. Hoje, as nossas agências de viagens, elas respondem praticamente por em torno de 75% a 80% da venda de passagem aérea, da hotelaria, navios principalmente, e a gente está ainda com aeroportos praticamente sem voos, hotelaria ainda está voltando aos pouquinhos, ainda temos muitos hotéis fechados, e navios ainda totalmente parados. Rio de Janeiro, hoje os eventos assim, mais próximos e que afetam diretamente a cidade seria Réveillon e Carnaval, e é preciso que a gente estabeleça já imediatamente o que vai acontecer, porque isso não pode ser resolvido em cima da hora, né? É complicado. Não só para quem vem de fora, se é que virá gente de fora nesse período, vamos ver, mas também aqui em termos de Brasil, em que a gente espera que haja uma mobilização grande de turistas rodando aqui pelo nosso país. Basicamente é isso. Mas é isso, é complicado. A Fátima falou bem, a questão de fazer política com o nosso setor, isso é o que mais acontece realmente. Eu acho que, tanto a nível de Estado, não estou falando de secretarias, mas estamos falando de Alerj, estamos falando do município, né? Que a gente tivesse mais vereadores, mais deputados envolvidos no nosso setor. Afinal de contas, o Estado do Rio de Janeiro, a nossa cidade principalmente, né? A gente tem reconhecidamente, quer dizer, a gente sabe que mas a gente precisa que os nossos deputados, nossos vereadores, reconheçam, conheçam e saibam da importância do turismo para a nossa cidade. O município do Rio de Janeiro, ele hoje vive de ISS, IPTU e, sem dúvida nenhuma,
turismo. Mas é preciso que o nosso prefeito reconheça isso e os nossos políticos também, e dê importância para o nosso setor, mais importância para o nosso setor. A Secretaria Estadual de Turismo criou o selo Turismo Consciente para as empresas do setor do turismo como um todo, né, que se adequem a determinadas medidas. Na verdade, isso é mais uma espécie de referência para o viajante. Queria saber o que você acha, o que vocês todos acham, né, desse selo que foi criado pela Secretaria, começando por você. Extremamente positivo. Aliás, é o selo que a gente tem, né? Estamos aí aguardando. Será que virá um selo também do município, né? Eu, como empresária, eu vou colocar lá o selo do Ministério do Turismo lá no meu site, na minha empresa, selo, e seguir os protocolos, né? Ministério do Turismo, do Estado, do município. Vamos botar tudo isso lá para funcionar. Mas é importante, e principalmente, ele chegou na hora certa, né? Veio em boa hora, a receptividade foi muito grande por todo o trade. Eu acho que todos aplaudiram o nosso selo. Bem positivo. Geraldo, o que você achou desse selo? O que acontece, sobre o que a Cristina falou, nós somos um país que burocratiza tudo. Em vez de haver uma simplificação das normas, tudo é complicado. Então, nós lutamos em todos os níveis, municipais, estaduais e tudo, por mais que tenha boa vontade, a coisa não funciona. Então, nós estamos muito burocratizados, enquanto a gente deveria simplificar. O exemplo do selo é muito claro. Não precisaria ter 10 ou 15 selos, porque todo mundo acaba se perdendo. Poderia ter um único e talvez para alguns setores muito específicos você poderia colocar um adendo para isso. Mas nós estamos... A Fátima pode falar sobre a parte de eventos, a luta que é para você montar um evento. A luta que é quando você tem um evento que vem os fiscais em cima dos promotores. Então, isso dificulta muito o desenvolvimento. Essa retomada, ela vai, nosso ver, são mais 18 meses pela frente, muito difíceis. Nós estamos num novo momento. O que a gente fez no passado, eu acredito, vai ser totalmente transformado. Sobre os eventos, vai ter que ter uma mistura de eventos presenciais, que é fundamental, mas nós vamos ter que ter a habilidade de fazer híbrido, porque isso veio para ficar, isso é inevitável. Então, nós precisamos ter dos órgãos, as autoridades, a divulgação, não a divulgação do destino. Eu vejo por aí, todos os países, até os estados aqui brasileiros, estão todos se movimentando, se divulgando. E o nosso, nós estamos numa posição, nós somos o melhor destino do país, nós somos o destino número 1, então a gente não precisa. É necessário, nós já perdemos muitas oportunidades de divulgar o destino Rio de Janeiro, com Copa do Mundo, a vinda do Papa, as Olimpíadas, todos esses grandes eventos nós não fizemos. Então agora, nesse momento dramático que nós estamos passando, com desemprego e uma luta para poder retomar e tornar as coisas viáveis, precisamos que o governo faça a divulgação. Uma divulgação tem que ser imediata, tem que ser uma coisa feita por profissionais de área de marketing, que vai marketing de destino. E como a Cristina ressaltou, a Fátima, a coisa vai acontecer aqui em volta. Vai ser um turismo aqui local. A gente vai procurar atrair o pessoal de São Paulo, que é no mercado número 1, o pessoal de Minas, Distrito Federal, Sul, alguma coisa do Nordeste, porque as companhias aéreas estão voltando, mas o principal vai ser o turismo rodoviário. Eu queria entrar daqui a pouquinho nesse turismo de proximidade, mas voltar ainda à questão do selo criado pela Secretaria Estadual de Turismo, o turismo consciente. Vai ser difícil para os hotéis, principalmente, cumprirem todas as regras que esse selo exige? E quais são elas? Nós vamos cumprir. O treinamento está sendo feito com os funcionários que desde o início de julho, o pessoal está treinando quem vai voltar justamente a trabalhar agora em agosto. Isso,
não há dificuldade de treinar e que os nossos funcionários possam cumprir todas as normas. A dificuldade é fazer entender o nosso potencial turista de vir para cá e ter confiança. E isso requer divulgação de marketing, que treinamento, hotelaria, como a área de eventos, como a área de agente de viagem, fazem isso a vida toda, sempre se adaptando, treinando. Isso é fácil, não há complicação. A nossa complicação é que nós temos que atingir o turista que nos interessa, que possa vir para cá e ele se convencido que o destino do Rio de Janeiro está preparado. Eu te digo, como profissionais, essas 3 áreas, como as companhias aéreas, estão totalmente preparados. Todo mundo está se adaptando. Então, nós precisamos, para as autoridades, já que sei da ALERJ, o pessoal do Estado, precisa, os deputados, justamente darem verbas. Eu sei que tem um problema na recuperação fiscal que complica a situação, mas sem divulgação, investir em marketing de destino, tudo, nós vamos morrer na praia. Não sei se minhas colegas concordam. 2 coisas que eu gostaria de destacar aqui sobre essa questão do protocolo do selo. Check-in e check-out presencial acabou em hotel, né? E o café da manhã, aquele buffet sensacional, não. Pelo menos por enquanto, não vai ter. Não. Vai ser vai ter que ter criatividade. Eu acho que o turista que vem para cá, nós estamos reabrindo hoje N atrações turísticas, como Aquario, Pão de Açúcar, Corcovado, estão sendo reabertos. Eu acho que o que sempre se destacou quando eu era secretário de Turismo, a amabilidade do carioca, como o carioca recebe as pessoas. E isso, os nossos funcionários têm essa grande capacidade de gentileza, de acolhimento. Então, nós vamos conseguir sobrepor isso. Não vai ter o café da manhã como era. Em um mundo novo, você vai ter criatividade para compensar essas coisas. Fátima, como é que você vê esse selo do turismo consciente criado pelo governo do Estado? Eu acho que é o que a gente tem de melhor hoje no Rio de Janeiro. Foi feita uma reunião com todas as entidades. A Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro teve a humildade de ouvir todos os setores. Foram inúmeras reuniões, inclusive com a participação da doutora Cláudia, médica responsável da vigilância sanitária do Estado do Rio de Janeiro. Então, assim, o selo é muito bom, porque o que nós precisamos é dar garantia para o destino, como o Gerard falou muito bem e a Cristina. Se a garantia da segurança do nosso turista, do nosso visitante, seja ele do turismo de lazer, do turismo de negócios, essa garantia é dada pelo poder público e pelos organizadores, no caso do meu setor, dos eventos. Os organizadores de eventos, Renato, eles já estão acostumados a cumprir uma série de protocolos. Como disse bem o Gerard, já entramos numa guerra. Toda vez que nós realizamos eventos, a gente entra numa guerra para legalizar eventos no Rio de Janeiro. Isso não mudou, apesar da eu escutar, porque mudou aqui, não. É burocrático, continua burocrático. Então, esse selo, voltando aí na pergunta principal, ele é importante, ele é um selo que faz com que as pessoas entrem no site do Estado do Rio de Janeiro e saibam para onde ir, o que fazer, o que está aprovado. Os protocolos são protocolos seguros, chancelados por médicos. Até porque a Anvisa, todas as vigilâncias sanitárias, elas estão debaixo do guarda-chuva da Anvisa, que é uma agência, um órgão federal. Aqui no município do Rio de Janeiro é que mudaram, que montou-se um comitê científico e eles estão dizendo que precisa ser diferente. O protocolo do município do município do Rio, ele é diferente, no caso de evento, de todos os protocolos do Brasil. Em medição, em distanciamento, eu respeito, não estou fazendo nenhuma crítica ao protocolo, mas ele é diferente. Agora, diferente em que sentido? O distanciamento no Rio de Janeiro, por exemplo, tem que ser maior do que nos outros lugares? Pois é o que o protocolo municipal diz, porque os outros protocolos, inclusive de São Paulo, que é um destino para eventos, né, o principal destino de eventos, infelizmente, apesar de eu gostar muito de São Paulo, mas o Rio perdeu muitos eventos, né? O que no Rio de Janeiro, o protocolo, eles falam 4 metros quadrados, saiu no protocolo 4 metros,
Eu fiz uma reclamação e eles disseram que são 4 metros lineares e aí passou a ser 2 metros. Não importa. O do federal diz 1,5 metro, de São Paulo diz 1,5 metro. As autoridades sanitárias do Brasil dizem que 1,5 metro de distância para as salas de congresso é o suficiente. Aqui no Rio, não. Aqui no Rio, o protocolo é diferente. São 2 metros, vamos entender que são lineares, apesar de ter saído 4 metros quadrados, mas eles explicaram que é linear, ok, a gente entendeu. E sem datas, né? Nós ainda não temos datas. No protocolo do Estado, muito profissional que foi feito, porque foi feito com a médica responsável da vigilância sanitária do Estado do Rio, a doutora Cláudia, ela ouviu o setor, ela fez um estudo de cada segmento para que os protocolos fossem liberados. Então, eu acho que o protocolo da Secretaria de Turismo é um excelente protocolo. Queríamos todos nós que se fosse um protocolo único, não é mesmo? Cristina, Gerard, a BH participou intensamente, a ABAV, a ABOC, entre outras entidades do setor. O Gerard tocou numa questão importante, que é a volta do turismo pelas rodovias, né? O turismo de proximidade, o turismo rodoviário. Tereza, pode ser por aí a retomada dos negócios no seu setor de viagens? Eu tenho certeza que vai ser por aí. Agora, aí a gente esbarra também num outro problema, né? Que é a questão do transporte turístico aqui na nossa cidade, no nosso estado, que é desastroso. É desastroso o nosso contato com órgãos como o SMTR e como o DETRO, que é estadual, que tiram turistas de dentro do carro. Eu vou resumir, não é só desastroso, é vergonhoso o que acontece aqui no Rio de Janeiro. Isso que acontece aqui no Rio de Janeiro não acontece em outro lugar nenhum do Brasil. E os nossos vereadores, os nossos deputados têm que olhar para isso. Têm que olhar para esses órgãos. Isso não pode continuar a acontecer, não pode continuar a acontecer o que tem acontecido já durante anos. Então, quando é a solução, mas nos preocupa muito, porque é o que a gente sempre fala, o nosso setor ele é regido por lei federal, lei geral, pela Lei Geral do Turismo, Lei 11.771. E essa lei ela é totalmente ignorada em termos de município e de estado que querem legislar com leis acima da Lei Geral do Turismo. Então, é muito complicado. E nessa questão do transporte, é isso que acontece. Vou dar só um exemplo. Segundo a Lei Geral do Turismo, as nossas agências de viagem com frota própria, não estou falando dos transportadores turísticos, é diferente. Existem as agências de viagens com frota própria e existem os transportadores turísticos. Tá? Existe o transporte municipal, que aí sim o município tem que olhar por isso, existe o transporte estadual, o estado tem que olhar por isso. Mas pelo turismo, gente, deixa o Ministério olhar por isso. Porque não dá para a gente ter lei municipal, lei federal, lei municipal e lei estadual. É muito complicado. Virou assim isso o samba do crioulo doido. Isso é uma guerra já de muitos anos. A gente tem que olhar mais para isso. Aliás, na questão dos protocolos, eu quero dizer o seguinte, que é importante, os nossos vereadores, os nossos deputados sabem, é que nós estamos preparados. É que nós somos profissionais preparados. Você sabe por quê? Porque quando a gente traz um turista lá de fora, atendendo a grandes grupos, atendendo a navios, a gente assina contratos que são pesados, e um descumprimento desse contrato, não é isso? Um descumprimento desse contrato pode acabar com as nossas empresas. Então, nós somos profissionais sérios e nós não somos tratados, o setor do turismo ele não é tratado como se nós fôssemos profissionais sérios. E aí a gente vê as invasões absurdas de fiscais nas feiras feitas pelos associados da BIOC. Aqui, carnaval.
Carnaval, os camarotes são invadidos por fiscais de forma agressiva, né? Adentro pelo salão. Gente, isso é um absurdo. Não podemos ser tratados dessa maneira. Gerard, diga. Olha, é um absurdo tudo isso que acontece, essa burocratização, essa falta de entendimento, quando no Rio de Janeiro o turismo é o segundo setor depois do petróleo. E quando se fala a nível nacional, nós somos a terceira ou a quarta, depois do petróleo, depois do agronegócio, serviço e nós. Então, a importância do turismo é fundamental e de uma importância extraordinária e falta de sensibilidade justamente de alguns escalões aí que não entendem. A gente passa, eu vejo a BH, a gente passa o tempo todo conversando com as autoridades. Eu vejo o setor de eventos que uma luta titânica para fazer. Os agentes de viagem, a gente vai para do Conselho Estadual de Turismo, que funciona muito bem, graças a Deus, não é? Mas não há uma escuta, quer dizer, não há uma sensibilidade de dizer o seguinte, o que interessa para o Brasil? O que interessa para a cidade do Rio de Janeiro? Interessa que a cidade do Rio de Janeiro venha faturar o imposto. E de onde que vem esse imposto? Vinda do petróleo de um lado e do turismo do outro, que pode justamente gerar como se diz, muitas divisas para nós. Simplesmente a gente não consegue atingir patamares maiores devido a esses entraves, essa dificuldade nos vários níveis. Há autoridade que tem compreensão, sem dúvida nenhuma. Não é, vamos dizer assim, uma unanimidade, mas temos ainda vários percalços que precisam ser ultrapassados. A gente pode até afirmar que não só o município como o Estado atrapalham o nosso setor, atrapalham o desenvolvimento do nosso setor. O turismo é realmente uma rede que movimenta uma rede de serviços, uma gama de serviços realmente muito grande e que traz emprego para a gente de vários setores, realmente. Agora, eu queria saber o que vocês esperam das duas principais datas, né, que atraem muita gente para o Rio de Janeiro, que são o Carnaval e o Réveillon. O que vocês esperam disso? Eu, da minha parte, espero que haja já uma definição muito próxima. Como eu havia falado, essas coisas não podem ser em cima da hora. A gente não pode, por exemplo, ouvir numa proximidade de um carnaval, não estou falando nisso, estou falando de carnavais passados, os nossos políticos dizer, olha, a cidade do Rio de Janeiro não vai receber subvenção para o carnaval. Isso quando bate lá fora, quando o operador bate lá fora e vê isso, ele já vai dizer, não vai ter carnaval no Rio. Isso acontece muito. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque tudo reflete lá fora. Então, acho que é preciso a gente resolver logo a questão do carnaval. A Liesa, ela já se colocou que daria uma resposta agora em setembro, mas também é uma coisa que não vai depender dela, e sim da prefeitura, de liberar, enfim, de se criar aí uma maneira de se realizar o evento. Eu acho que até lá a gente já vai ter, talvez nem todos já estejamos vacinados, mas a gente já vai ter alguma coisa de vacina logo no comecinho do ano, até mesmo antes do começo do ano, eu acredito que já uma parte da população aí já comece a ser vacinada, as vacinas. Estou torcendo por isso, né? Acho que eu e todo mundo que isso aconteça. Fátima, a gente também torce para um futuro próximo com vacina, mas vamos imaginar um cenário sem vacina. Dá para se planejar para o Carnaval e para o Réveillon? Sim, claro que dá para se planejar, até porque Carnaval, as autoridades não podem dizer não vai ter carnaval, até porque carnaval não é somente o desfile das escolas de samba. A escola de samba é a cereja do bolo, é o grande carnaval do Rio de Janeiro, é um grande show, é o maior espetáculo da Terra. Mas é uma irresponsabilidade escutar de autoridades dizer que não vai ter carnaval, assim como o Réveillon, até porque a nossa orla ela é grandiosa, nós podemos realmente fazer um grande Réveillon
A gente não precisa trabalhar pensando somente em concentração. Renato, o que eu vejo é que as pessoas, quem cria o pânico é o poder público. O poder público está em pânico. Nós não. Nós temos condição, sim, de voltarmos com protocolos seguros, chancelados por médicos, porque somos responsáveis, assim como a Cristina falou, e que eu posso garantir que os protocolos de segurança, o turista pode vir, pode se hospedar, pode ir ao evento, pode ir ao carnaval. Agora, é o que eu falei antes, não existe planejamento. Primeiro que o poder público entende tudo. Ele não escuta os técnicos. Eles escutam, mas na decisão eles decidem o que querem. A Vigilância Sanitária do Rio, hoje, ela é uma especialista em eventos. Ela responde por eventos melhor do que qualquer profissional de eventos. A gente tem que acatar, respeitar. A gente vai fazer o quê? Então, a gente tem que aguardar. E o Rio de Janeiro vai saindo da prateleira. Assim, literalmente. Não tem data para feira do Rio de Janeiro? Então tá, então eu vou fazer feira em Santa Catarina, eu vou fazer feira em São Paulo, vou para o Ceará, que são destinos maravilhosos, e o Rio vai perdendo, assim como já perdeu grandes feiras. Todas as feiras que saíram não voltaram. E daqui a pouco vai sair, como a Cristina bem disse, os operadores lá fora tiram o Rio de Janeiro da prateleira. Não tem carnaval, não tem Réveillon. Então, aonde vai ter? Veja só, Renato, o mundo está voltando. A Alemanha, alguns entregou um protocolo maravilhoso para as feiras. Na China, onde tudo começou, já ocorreram feiras. Só aqui que a gente não tem a data. E alguns estados, não só no Rio, tem alguns estados do Brasil que realmente ainda não liberaram. Mas existem projetos de planejamento de retorno. Aqui no Rio, eu não vi nenhum. Gerard, os hotéis se preparam, contam com o Réveillon e com o Carnaval? Olha, o Réveillon é uma questão que não vai ter os fogos, não vai ter as barcas, porque não pode haver aglomerações. Então, vai ser um Réveillon diferente, vai se soltar fogos de cima dos hotéis, em várias partes da cidade, para evitar aglomeração. Isso é um ponto básico, é muito importante. Quanto ao Carnaval, eu tenho minhas dúvidas que venha a acontecer agora em fevereiro. Eu acredito que vai ser atrasado para o mês de julho, que Carnaval você não consegue fazer as escolas de samba e os blocos de rua sem aglomerações. Então, enquanto não tiver uma vacina segura, vai ser muito difícil, porque eu não vejo como realizar o Carnaval de rua sem essas milhares de pessoas festejando com imensa alegria e poderá ter uma outra onda. Você pode ver na Europa, o pessoal está se juntando aos milhares, centenas de pessoas em praias, em bares e restaurantes, e já estão com alerta de uma segunda onda em setembro. Então, nós temos que ver o que acontece lá fora para a gente não repetir o mesmo erro. É uma situação extremamente delicada, isso é uma perda momentânea grande, mas eu tenho minhas dúvidas se em setembro a Liesa vai declarar, eu acho que vai postergar, porque eles ainda não se prepararam, então, teoricamente eles já deviam estar se preparando, eles não podem, mesmo nos barracões, se juntarem, porque é perigoso. Então, é um momento difícil onde nós vamos ter que usar a criatividade. Do outro lado, o Rio de Janeiro tem muitos pontos importantes. Então, eu acho que promover eventos para o Rio de Janeiro é importante. Quer dizer, não evento com milhares de pessoas na rua, mas eventos profissionais. Esses encontros são... E com a reabertura de todas as atrações turísticas, eu acho que isso é um grande apelo. O Rio de Janeiro, como se diz, tem um apelo já natural. Bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje e, como sempre acontece, a gente dá um minutinho para cada um para fazer uma conclusão final sobre o tema discutido. Eu começo com a Tereza Cristina Frist, da Associação Brasileira de Viagens. Eu quero aproveitar, Renato, se você me permite, convidar todos. A gente está falando aqui de eventos pela internet, né? Hoje é isso que está acontecendo. Ainda bem, né?
que a gente tem essa tecnologia, e convidar a todos para participar do Colab. Colab será a Feira da ABAV, que acontece normalmente todos os anos no mês de setembro, e esse ano nós vamos estar fazendo a feira do dia 27 de setembro ao dia 2 de outubro. Será uma feira pela... A ABAV, ela adquiriu uma plataforma espetacular, onde a gente vai ter encontro, nós vamos ter encontro com todos os profissionais de todas as áreas do turismo, vamos ter grandes palestras, para que vocês vejam, do dia 27 ao dia 2 de setembro, né? Todos convidados, vai ser um grande evento e a gente espera que tenhamos muitos e muitos profissionais de turismo aí do Brasil e do exterior também. É uma feira que, inclusive, ela vai ser enviada, ela vai ser mostrada também para o público do exterior. E em relação ao nosso evento aqui, a ABAV agradece por essa oportunidade e venham mais encontros, que a gente tem encontros com parlamentares, isso é extremamente importante, esse contato, que eles ouçam o setor de turismo, eu acho que isso aí é o mais importante nesse momento. Fátima Facuri, da Associação Brasileira de Eventos, por favor. Bom, primeiramente agradecer a Cristina, ao Gerard, por esse debate. É muito bom estar com vocês nesse momento, né, que a gente não pode estar presencialmente. Agradecer você, Renato, e dizer que o setor de eventos é muito próspero para uma economia saudável. É muito bom ter planejamento em eventos. Dizer que isso tudo vai passar, né? Acreditamos, temos fé. Também eu acredito que tenhamos a vacina até o final do ano, pelo menos eu tenho muita fé nisso. E que brevemente estaremos todos juntos e que o Rio de Janeiro tenha realmente políticos, né, que são tão importantes. Os políticos são muito importantes, políticas públicas são muito importantes. E agora eu desejo que haja uma renovação na Câmara dos Vereadores, que nós tenhamos realmente muito sucesso e que Deus nos abençoe no Rio de Janeiro. É isso. Gerard Borgeso, da Associação Brasileira de Hotéis no Rio de Janeiro. Todos os políticos, quando são candidatos, dizem que o turismo é a coisa mais importante que tem. Mas, na hora que desce do palanque, que é eleito, o turismo é deixado um pouco de lado. Fora algumas exceções, como Otávio Leite, aí, que desde os anos 90, quando eu estava no Rio Centro, na secretaria, que ele colocava o turismo acima dos partidos. Então, isso é muito importante da responsabilidade que tem as autoridades. Quanto ao nosso futuro, eu acho que todos nós vamos ter que nos adaptar. Tanto nós, os profissionais que recebem os turistas de lazer e os turistas de convenções e reuniões, e também eles se adaptaram à nova realidade. Hoje em dia, eu estou andando na rua de máscara. Então, é difícil. Eu tenho um amigo meu que corre pela lagoa também de máscara. É uma nova maneira de se viver. Então, nós temos que nos adaptar a essa realidade. Nós temos plena confiança no destino do Rio de Janeiro. Nós precisamos, novamente, já é a quarta vez eu acho que eu falo isso, de divulgação e ser responsabilidade do município, do Estado, de fazer a divulgação do destino. E nós, os profissionais, os agentes de viagens, organizadores de eventos, hotelaria, os restaurantes, os taxistas, estamos prontos profissionalmente para receber justamente esses turistas tão importantes para o destino do Rio de Janeiro. Gostaria novamente de agradecer a vocês três pela presença aqui no debate e a você também que nos acompanhou em casa pela TV e pela internet. Até o próximo Rio TV Debate.